O Fundo de Garantia, um dos principais direitos do trabalhador brasileiro, está passando por mudanças importantes em 2026. Novas regras, possibilidades de uso e até discussões sobre pagamento de dívidas têm gerado dúvidas na população, preocupação, mas afinal, o trabalhador pode perder o acesso ao FGTS? Para esclarecer esse tema, a gente vai conversar aqui com o advogado trabalhista Franco Almada. Doutor Franco, seja muito bem-vindo aqui à TV Otimista, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, é sempre uma satisfação estar aqui falando de temas tão relevantes. A gente, quando fala do FGTS, algumas pessoas ainda não têm o conhecimento do que é que realmente significa o FGTS e quem tem direito de uso. Realmente, tem muita gente que pensa que o FGTS é abatido do salário. Não, o FGTS ele é pago sobre o salário. É um percentual de 8% que a empresa vai recolher ali todo mês. É o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Em outras palavras, eu posso dizer que o FGTS é o colchão de segurança para quando o trabalhador for demitido. E o que a gente está vendo com algumas alterações é talvez uma tentativa de mudar a finalidade do FGTS. O FGTS ele tem uma finalidade de segurança para a demissão. E hoje a gente está falando aqui de mudanças, Quais são essas mudanças? É um momento de preocupação para o trabalhador com relação a isso? Bom, o que é que o trabalhador tem que ficar atento? De não utilizar o FGTS para o fim que não é do FGTS. O que é que eu estou falando em relação a isso? Houve uma mudança, uma alteração, não de hoje, de alguns anos atrás, do saque aniversário. Isso veio mais ou menos época pandemia, Exatamente. Onde o trabalhador ele tem acesso antecipado ao FGTS. Mas qual é o problema? Quem faz a opção pelo saque aniversário, quando for demitido, não tem acesso ao saldo lá do FGTS. Só vai receber a multa de 40%. E mais uma vez, no momento que ele mais vai precisar, que é quando da demissão. Em 2026, uma alteração importante que houve foi a restrição de antecipação das parcelas de saque aniversário. Antes o trabalhador poderia antecipar até 5 saques anuais e a partir desse ano, a partir de novembro, só vai ser permitida a antecipação de 3. Mais uma vez, tentando deixar aquele dinheiro lá para quando o trabalhador precise no futuro. Algumas projeções que estão fazendo é para que o trabalhador, aquele que está ali endividado, consiga utilizar o FGTS, parece que a proposta é até 20% desse saldo, para questões de endividamento. Isso é uma proposta, está se projetando uma alteração nesse sentido. E aí o trabalhador tem que ter muito cuidado com isso, porque, mais uma vez, não é a finalidade do FGTS. O FGTS que está lá na Caixa Econômica não é para você pagar a conta, é para quando você for demitido, se você tiver uma doença grave que precise acessar, ou para que você utilize na habitação. Mesmo assim, a principal finalidade é que você tenha a segurança quando for demitido. Receba o seu FGTS e receba o seguro-desemprego. Você acredita que a consequência dessas mudanças se dá diante de um cenário que o povo brasileiro, o consumidor brasileiro, ele tem dificuldade ainda de lidar com o dinheiro? O que me vem na mente é de que mesmo com essa quantidade de dinheiro, mesmo o FGTS, as pessoas ainda continuam endividadas, Exatamente. A educação financeira é muito deficiente aqui no Brasil. Então as pessoas, até pouco tempo, o investimento que tinham era a poupança. Então se meu dinheiro está na poupança, ele está investido em algum local. E quando a gente sabe que existem outros tipos de investimento. O brasileiro também, muitas vezes ele tem essa veia de empreendedorismo, então acontece muito. A pessoa é demitida, pega lá todo o saldo de FGTS dela, pega o seguro-desemprego e monta um negócio. Mas muitas vezes esse negócio sem uma projeção, sem um estudo e acaba fechando. Então, infelizmente, a falta de educação financeira geral do Brasil faz com que aconteça esse tipo de situação. E imaginando aí uma tendência de futuro, é possível pensar que o brasileiro pode perder o direito de sacar, como é hoje, e voltar aos moldes anteriores? Pois é, essa questão, perder o direito de sacar, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ele não vai perder o direito de sacar, a não ser se ele for demitido por justa causa ou se ele pedir demissão. Aí ele realmente, do âmbito trabalhista, ele perde o direito de sacar. O que pode acontecer com ele o trabalhador já antecipa 5 parcelas do FGTS. É demitido, no saque aniversário, é demitido. E aquele saldo vai ser utilizado para o banco para pagar essa antecipação. Então não é que ele perca o direito de sacar, é porque o direito dele já foi comprometido com esse empréstimo antecipado que ele fez.
E uma dúvida que a gente tem aqui é em quais situações o FGTS pode ser bloqueado por decisão judicial? A gente vê também muito circulando a questão de desinformação, né, algumas fake news. O FGTS é um tema que gera muito isso, né? Como é que tá essas questões? Bom, o bloqueio judicial, a gente vislumbra, tem algumas decisões, algumas jurisprudências nesse sentido, em caso de pensão alimentícia. Então, em caso de pensão alimentícia, a gente vai ter ali um conflito de dois direitos fundamentais. O direito a quem está recebendo essa pensão, é um alimento, e o FGTS do trabalhador. Então, muitas vezes, no caso concreto, quando o juiz analisa esses dois direitos, ele pode entender, olha, quem precisa de alimento é mais importante do que agora esse colchão de segurança para o trabalhador. Fora isso, é muito difícil a gente vislumbrar aí um FGTS retido para pagamento de dívida ou alguma coisa nesse sentido. Uma pergunta que acontece sempre, se o trabalhador tiver endividado com várias dívidas no banco, o banco pode ir lá diretamente e acessar o FGTS dele? Não vai acontecer isso. A não ser naquele caso que eu falei, onde ele peça uma antecipação do FGTS, contrate com um banco específico, aí sim, esse banco específico vai ficar com o FGTS dele, não porque ele está endividado, mas porque ele fez essa antecipação com o banco. Doutor Franco, e voltando para aquela dúvida com relação à informação sobre o FGTS, né? Como é que o trabalhador deve buscar esse tipo de informação, né? Em qual fonte oficial, onde é que ele deve buscar esse tipo de conhecimento sobre os direitos, sobre o uso, o que fazer com o FGTS? Isso é muito importante, você que está nos assistindo, para que você não caia em nenhum golpe, tá? Chegou lá, alguém entrou em contato, deposite isso para liberar seu FGTS, onde é que você vai buscar essa informação? Hoje tem um aplicativo próprio para isso, então o trabalhador vai baixar o aplicativo, colocar os dados dele e vai acompanhar, e é importante que acompanhe mês a mês se esse FGTS está sendo depositado. Se você não tem muita familiaridade com o aplicativo, chama o vizinho, chama o neto, chama alguém que tenha, ou vai à Caixa Econômica. Lá a Caixa Econômica vai ter o extrato da sua conta fundiária. Então, o que é que você vai pedir? Me dê o extrato analítico do meu FGTS, ele vai lhe dar um papel mês a mês. Por que é importante isso? Porque o trabalhador tem que estar acompanhando se esse FGTS está sendo recolhido. Até por existir uma consequência grave quando a empresa não faz esse recolhimento, que é a rescisão indireta do contrato de trabalho. Vou explicar melhor isso, tá? Hoje, na lei, se o trabalhador comete algum erro, chega constantemente atrasado, não respeita o patrão, pega algum dinheiro da empresa, ele pode ser demitido por justa causa. Mas se a empresa comete algum erro, o empregado pode dar, entre aspas, uma justa causa na empresa. E essa falha ou essa irregularidade de depósito de FGTS é um dos erros já reconhecido pelo Tribunal Superior de Trabalho como causa de rescisão indireta. Então, o trabalhador que está notando que mês a mês o FGTS não está sendo recolhido, eu aconselho que ele não prolongue esse contrato de trabalho e que entre logo com a rescisão indireta para ter seus direitos trabalhistas. Isso tornaria mais ágil esse processo, né? Porque muita gente fica observando, não estão depositando, deixa passar, espera aí uma demissão, né, para ir em busca desse direito. Exatamente, porque, mais uma vez, se a empresa não está depositando FGTS, já é um péssimo sinal. Ora, se ela não está depositando FGTS mensalmente, que dirá pagar as contas desse trabalhador, ou pagar as férias adequadamente, ou pagar outros direitos. Então, quando o trabalhador identifica isso, já é um sinal de que essa empresa ou não está boa das pernas, como a gente chama, ou que está se preparando para dar um calote geral. Então, não vai esperar o final do contrato de trabalho para isso. Vai buscar logo a rescisão indireta. Voltando para o uso do FGTS, o que é que o trabalhador deve avaliar antes de utilizar? A primeira avaliação que ele deve fazer, e para ele bem avaliar isso, é entender que o FGTS é algo para a segurança quando ele estiver demitido. E isso acontece. Às vezes o trabalhador tem 10 anos, 15 anos, 20 anos na empresa, ele começa a pensar que nunca pode ser demitido daquela instituição, né, daquela empresa. Mas ele pode sim ser demitido. Agora, se realmente ele tiver uma segurança maior quanto a isso, ou tiver feito outros investimentos, aí ele pode pensar em utilizar o FGTS para fins de habitação, é uma utilização muito boa, ou para, em último caso, para a questão de saque aniversário. Minha opinião sobre o saque aniversário é que traz muito prejuízo para o trabalhador, porque é uma questão muito imediata, mas quando ele vai precisar
for demitido, não vai estar lá o saldo para ele ter acesso. Ok, doutor Franco, muito obrigada pela sua entrevista com a gente hoje. Trouxe informações muito úteis aí para o trabalhador. Mais uma vez eu agradeço o espaço e fico sempre à disposição para temas dessa relevância.